Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a paz de Deus esteja com todos nós. São 6 horas, hora da Ave Maria. Vamos então iniciar nossos trabalhos com a oração direcionada àquela que trouxe Jesus ao mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, Senhor. Irmãos, hoje eu vou utilizar do livro Renovando Atitudes, que vocês já conhecem. Se não conhecem, eu recomendo que conheçam, porque é um livro muito bom. Tenho esse livro há uns 30 anos e aprendi muito com ele. Ok? Então eu vou abrir aleatoriamente aqui. E ele saiu num texto chamado Simplesmente um Sentido. Capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Trecho que diz o seguinte: admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. A mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir e falar. Eu acrescentaria, de curar. Nós todos temos a capacidade de transmitir, né? Mediunidade, quer dizer o quê? Intermediação. O médium é o quê? É o intermediário da energia, da luz divina e da atitude dos espíritos que nos acompanham. Né? Aqueles que têm evidência podem ver aqui ao meu lado tem um cara. Né? Um cara. Que está sempre ao meu lado quando eu estou falando, está me intuindo das coisas que eu preciso falar. Ao lado de vocês, existe aquele que nós chamamos de guia espiritual, o anjo da guarda, né? Está sempre ali ao lado. É só chamar por ele que ele responde. Ele não se mete na nossa vida. Já falei isso e vou falar novamente, né? Anjo da guarda não se mete na nossa vida. Ele não interfere na nossa programação. Eles estão ao nosso lado, à disposição para o que nós precisarmos de ajuda, pedimos a ele. Mas, como nós nascemos sem vê-los e sem saber, a gente ouve falar que tem, mas a gente não vê, a maioria, né? Muita gente vê e bate papo com eles de frente. Mas, para quem não tem essa capacidade de ver, de sentir, ou seja, aqui a capacidade é muito tolhida, né? A pessoa não treinou para aflorar essas capacidades de perceber a presença espiritual ao nosso lado. Então, você não tem noção do cotidiano de que esse cara está por ali, está sempre por perto. Não é? Aí, se você tem uma dúvida, você diz assim: ô, meu querido, meu guia, meu guardião, dá uma mão aí, né? Estou precisando de ajuda, me intui, me ajuda. Ele não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer, né? Ele vai intuir para você fazer o que tem que ser feito. Não peça que o anjo da guarda, que o espírito que lhe acompanha, vá fazer por você o que é da sua obrigação, o que é da sua programação fazer. Não, ele vai dizer: ó, vai por esse caminho que é quente, né? Aí você vai ou não vai, porque ele só vai soprar. Você pediu, né? Se você pediu, ele vai dizer. Se você não pediu, ele não vai dizer nada. Certo? Mas se você pediu, se você tem essa consciência de que tem alguém ao seu lado, você diz: olha aí, ó, me dá uma força aí que eu estou em dúvida, não sei o que eu faço. Aí, daqui a pouco vem a intuição e você acha o caminho e vai. Tá certo, né? Quanto mais a gente treina esse contato, mais forte ele fica e mais a gente se acostuma a utilizar dessa ajuda, e aí a coisa vai ficando mais fácil para a gente ir em frente, né? Mas se a gente simplesmente ignora a existência dele, ele fica ali de braços cruzados, batendo papo com os amiguinhos dele, fazendo outras coisas, mas atento, olhando para me ajudar. Dizem que às vezes são eles que nos livram de acidentes, essas coisas, eu até acredito que possa ser. Que eles dão
uma mãozinha para evitar que acidentes graves e nos levem daqui antes da hora, né? Eles não querem que a gente saia daqui antes da hora, então eles dão uma mãozinha para a gente não sair antes. Mas, assim, a mediunidade tem essa força, essa coisa maravilhosa, que todos nós temos, mas só alguns sabem usar. E alguns sabem usar e usam maravilhosamente. Conheço muitos médiuns, todos vocês conhecem também, tem aqueles médiuns famosos, tipo Chico Xavier, Valdo Franco, né? Muitos outros, muitos outros, que são conhecidos, Edgar Cayce, famosíssimo, né? Sempre mencionado pelo nosso amigo Gilberto Rissato, e o Gilberto Rissato também, um excelente médium, né? Então, não nem todo mundo tem toma essa questão da mediunidade como um foco principal na sua vida, né? As pessoas, alguns levam tão a sério que fazem disso o seu principal trabalho, né? Você vê o que o Chico Xavier fazia? Ele era empregado lá do banco da Secretaria da Fazenda, não sei o quê, lá no estado dele, e dava a mãozinha dele na mediunidade, e depois que se aposentou, e aí centrou foco na mediunidade, né? Algumas pessoas não têm essa visão, essa percepção, mas vão utilizando a mediunidade por toda a vida. Eu, por exemplo, nem sabia dessa história de mediunidade até os 30 anos de idade. Aí que eu fui descobrir, e aí comecei a dar um pouco de atenção, comecei a conversar com esse pessoal, através das pessoas que vêm, né? Eu não falo com o espírito, eu não vejo espírito. Graças a Deus. Porque quem vê espírito vê coisa boa e vê coisa ruim, né? Eu me livro de ver as coisas ruins. Mas é uma pena que não vejo as coisas boas, né? Mas até gostaria, às vezes, eventualmente, excepcionalmente, sim, eu escuto e vejo, mas muito raramente. E não é quando eu quero, é uma situação que acontece de repente, está ali, eu vi, tá bom, né? Então, e tem as mediunidades mais interessantes que eu acho, assim, pelo menos que eu aprendi e que eu venho observando ao longo do tempo, muitas pessoas têm que a mediunidade de cura. E isso é tão maravilhoso, né? Porque ajuda bastante as pessoas que estão à volta, né? Existem várias maneiras de se exercer a mediunidade de cura, né? Através da imposição da mão, do toque, na oração, do trabalho à distância. Trabalho à distância, olha aí, ó, uma coisa fantástica, que funciona muito bem. Eu tive uma cirurgia no meu ombro aqui, resolvida, sem precisar tocar, só no trabalho à distância, né? O médico me disse que na minha cirurgia do ombro, a coisa mais difícil a fazer seria costurar o tendão que estava rompido. Tá, passou um mês, eu estava com a cirurgia física programada, fui lá e quando acordei do hospital, perguntei para o médico, e o tendão? Ele assim, não mexi, estava inteiro. O que aconteceu? Eu tinha feito um atendimento à distância um mês antes, né? Eu não vi, mas houve quem visse os médios, os espíritos trabalhando no meu ombro, então eu tinha certeza que eles tinham mexido. Né? Mas eu, quando fui para o hospital, achei que podia estar, podia não estar, né? Mas o médico confirmou que não. E feito à distância, não precisa ser no toque, não precisa ser no lugar, né? Então, assim, muitos centros espíritas, aqui também trabalham à distância. Sim. Muitos centros, quase todos, eu acho, têm trabalhos feitos à distância, né? Já trabalhei também assim no centro, fazendo tratamento à distância. E isso é maravilhoso, porque é uma maneira da gente fazer caridade sem que a pessoa atendida saiba quem foi, né? Você faz aquela caridade sem jamais pensar em ter um retorno ou muito obrigado, porque a pessoa nem está ali, nem sabe quem é você, nem você sabe quem é ela, porque também é à distância, né? Às vezes, no centro, tem lá a lista das pessoas para serem atendidas à distância e você reza, se concentra, vai na casa da pessoa em pensamento, vai todo mundo lá, porque aonde o pensamento vai, nós vamos. Aonde o pensamento for, lá nós estaremos. Nunca esqueçam disso. Então, o tratamento à distância tem isso. Os médios, onde quer que você está procurando esse tratamento à distância, lá tem alguém que vai pensar em você.
nem lhe conhece, tem apenas o seu nome e provavelmente a sua cidade, o seu endereço, e a pessoa pensa lá e lá ela está com toda a equipe trabalhando. Isso é um trabalho maravilhoso. Né? Agora, vamos ver o que o Espírito Santo Neto falou aqui sobre a mediunidade. Ele disse o seguinte: mediunidade é uma percepção mental por meio da qual a alma sutiliza, estimula e aguça seus sentidos, a fim de penetrar na essência das coisas e das pessoas. É uma das formas que possuímos para sentir a vida. É o poder de sensibilização para ver e ouvir melhor a excelência da criação divina. Eu estou um pouco emocionado. Mas eu vou dar conta do recado. Faculdade comum a todos é nosso sexto sentido, ou seja, o sentido que capta, interpreta, organiza, percebe, sintetiza os outros 5 sentidos conhecidos. Nossa humanidade, à medida que aprende a desenvolver suas impressões sensoriais básicas, automaticamente desenvolve também a mediunidade como consequência, também conhecida como intuição ou inspiração. É ela que defende a nossa interação com o mundo físico e espiritual. Então, a intuição é a mais importante, eu acho, mediunidade que nós temos. Porque essa todos nós podemos ter e todos nós temos. Só que algumas pessoas não tomam ciência do que significa a intuição. Elas acham que aquilo foi assim o pensamento dela, uma coisa que veio da cabeça dela mesmo, que ela é uma pessoa que realmente, às vezes, é maravilhosa e que cria coisas assim especiais, né? E não dá o devido crédito a quem jogou a informação lá dentro da sua mente, né? A intuição todos nós temos. Dizem que as mulheres são muito mais intuitivas, mais perceptivas, né? Sexto sentido. Tem um sexto sentido muito apurado. Eu acho que é. O que vocês acham? Parece que é verdade mesmo. Mas sabe por quê? Porque as mulheres são mais emotivas, mais sentimentais, né? Mais sensíveis. Essa palavra que eu estava procurando. Mais sensíveis. E elas percebem mais a sensibilidade, a intuição, essa coisa toda. Enquanto que o homem mais materialista, menos sensitivo, menos sensível, não dá tanta trela para essas coisas, porque não para pensar. A não ser que ele teve uma educação espiritualista, né? E que ouviu falar que tem isso na família, e aí ele ouviu falar que existe essa coisa, então ele, às vezes, até dá crédito. E aí acho que isso aí é a tal da intuição que me bateu aqui na cabeça. Mas, se o cara tem um trabalho, assim, dentro da espiritualidade, é espírita, frequenta o centro, trabalha no centro, esse sim vai ter essa noção mais exata e vai contar com essa mediunidade mais frequentemente no seu cotidiano. Não quer dizer que vai dar crédito totalmente, não. Ainda vai passar direto, né? Já vai passar direto, mas de vez em quando ele dá conta de que teve uma comunicação dos amigos invisíveis, né? Mas as mulheres parece que acho que elas têm, né? A mulher consegue falar com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Eu acho que tem essa coisa também de conseguir falar contigo e de escutar os espíritos, falar ao mesmo tempo. Dinâmica. Essa dinâmica. Aí elas dão conta de perceber o que eles falam também, né? As reflexões direcionadas para as áreas morais e intelectuais são muito importantes, pois abrem contato com perceber e como captar, o que nos permite ouvir amplamente sonoridades espirituais que existem nas faixas aéreas das diversas dimensões invisíveis do universo. Não quer dizer que uma intuição vai ter uma voz que você vai ouvir. Não. Você até pode ouvir uma voz, tem gente que tem essa capacidade auditiva, né? Tem essa mediunidade auditiva, mas não necessariamente vai ouvir. Você vai passar pela sua mente aquela notícia que ele passou. Por outro lado, a mediunidade nunca deverá ser vista como láurea ou corretivo, mas unicamente como receptor sensório, produto do processo de desenvolvimento da natureza humana.
Então, assim, a mediunidade não vem como um prêmio para você e também não vem como um castigo para que você sossegue o facho aí e vai trabalhar com os espíritos. Não, não existe isso. Não tem essa coisa de dizer que a pessoa não deu bola e aí está sofrendo porque... Não sei, não creio isso. Sabe? Porque não quis dar razão à mediunidade. A pessoa não deu razão à mediunidade, ela vai viver sem. Ou seja, ela vai ter que se orientar unicamente pelo cérebro, e aí talvez seja a melhor rota, né? Às vezes não é ela não tem um cérebro tão bem desenvolvido assim, e aí acaba se estrepando com facilidade. Não quer dizer que foi porque não deu razão à sua mediunidade. Não é, como eu disse aqui, láurea nem corretivo, né? É apenas uma capacidade que nós temos e que vai cada um de nós perceber e achar que vale a pena ouvir. Foram imensos os tempos da ignorância, em que a ela atribuía o epíteto de dádiva dos deuses, ou barganha demoníaca. Na atualidade, porém, está cada vez mais sendo vista como naturalidade, com maior naturalidade, como um fenômeno espontâneo ligado a predisposições orgânicas do indivíduo. Predisposições orgânicas, ou seja, o teu cérebro é mais perceptível, tem mais sensibilidade, teu ouvido é mais afinado, né? Teu olfato, às vezes, sente cheiro de coisa que a gente não vê, né? Tem isso, né? Tem gente que sente cheiro e diz, claro, isso aqui, mas o cara sente o cheiro. Ou seja, temos órgãos com uma sensibilidade que vai além daquilo que nós normalmente vemos, né? É como um gato, cachorro que vê coisa, né? Gato, cachorro vê. Sim. Então, tem seres humanos que têm algumas percepções dessa, tal qual cães e gatos, né? Para coisas extrasensoriais. Eu acho muito legal essas, né? O cara que tem uma percepção mais apurada consegue ver melhor, nos cerca, né? Consegue se defender, consegue trabalhar, consegue aproveitar melhor tudo isso, né? Então, acho que é até uma boa ter essa coisa da mediunidade desenvolvida. Olhando por esse lado, porque tem... Sim. Tem gente também que usa isso para maldade. Tem gente que usa isso para maldade. E vai dar trela e ouvido para os sombrios, né? E aí vai naquela água. É o perigo. Também não tem essa de dizer, achar que os caras vão te soprar os números da loja. Não vão fazer isso. É o bilhete da rifa que eu compro. Diz o número. Não tem isso. Não vamos entrar nesse campo, né? É algo mais moral, né? Muito mais moral do que essa barganha de negocinho de tomar lá da cara. Né? Ver todos nós vemos, a não ser que tenhamos a obstrução dos órgãos visuais. Já as formas de ver são peculiares a cada sensitivo. Escutar, eu acabei de falar, né? É um fenômeno, então, escutar, ver, cheirar, tudo depende da capacidade, como em cada ser isso se desenvolveu por naturalidade. Além do mais, a facilidade de comunicação com outras dimensões espirituais não é dada somente aos chamados agraciados ou dignos, conforme nossa estreita maneira de ver. Como a natureza divina tem uma visão igualitária, concedendo a seus filhos, sem distinção, as mesmas oportunidades do progresso. É autêntica a sábia assertiva que diz: Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele cresça e amadureça, dispondo da multiplicidade das faculdades comuns a todos, herança divina do Criador para todas as criaturas. Não é? Ou seja, todos nós temos a capacidade, a possibilidade de desenvolvermos essa sensibilidade. Basta querer e dizer, eu estou afim. Né? Talvez sozinho você não consiga fazer isso, mas se você entra num grupo, num centro espírita, num grupo espiritualista, você acaba tendo contato com seres que vão trabalhar nesse sentido. Já contei aqui a minha experiência e volto a contar para quem nunca me escutou. Eu não sou palestrante, não sou escritor, porque eu quis ser. Nunca pensei nisso na minha vida. Tinha até muita dificuldade de falar em público. O que aconteceu foi que um dia, lá pelos 30 anos, num grupo mediúnico, tiraram a tampa da minha cabeça, eu fiquei assustado,
e mexeram no meu cérebro. Eu perguntei se eu tinha ficado louco, porque eu sabia que lá nos exames eles tiravam a tampa da cabeça dos caras que ficavam loucos, mexiam, tapavam e costuravam com ouro. Deus, Jesus, né? A tal da trepanação, se você for procurar, trepanação era feita lá nos Andes, né? E eu sabia disso. E eu pensei que estavam fazendo essa trepanação, que eu tinha enlouquecido. Esse era... Não, relaxa. Só estamos aqui te alterando para tu ser escritor e palestrante. Enfim. Apertando os parafusos. Eu ri porque isso era impossível para mim. Era impossível. Né? Um engenheiro. Só um cálculo. O engenheiro virando escritor e palestrante, não tinha como. Não era minha área, né? E eu tinha dificuldade de falar em público, eu tive muita dificuldade a vida inteira de falar em público, por conta de um bullying que eu sofri quando era menino. Menino tem voz mais aguda, né? Certo? Como eu gosto de cantar, eu tinha um irmão que dizia que eu tinha voz de mulher. Crau. Pensou? Entendeu? Sabe de graça que a gente sofre dentro da própria família? Uhum. Os bullying, as coisas que nos fazem dentro da nossa própria casa, quando não são os pais, são os irmãos, né? Que tratam a gente dentro. Às vezes, por brincadeira, ou ciúme, ou seja, o quê? Acabam bloqueando. E eu bloqueei e não tinha mais coragem de cantar em lugar nenhum. E depois, na hora de falar, de apresentar trabalho na escola, eu não conseguia. Travava e eu não sabia por quê. Porque aquilo lá, dos 6, 7, 8 anos de idade, depois eu esqueci. Claro, eu esqueci esse negócio, né? E eu travava e eu não sabia por que eu era travado. Somente depois, acho que pelos 50 anos de idade. Foi que um dia, falando sobre o assunto, assim, agora eu sei o que aconteceu. Por que eu sofri tanto a minha juventude inteira, meu Deus? Sabe, apresentar um trabalho na escola, na faculdade? Que horror, que horror. Era uma tremedeira, eu tremia inteiro. Tanto que a minha primeira palestra, que eu fui chamado para fazer, foi assim, tremendo, trepidando o corpo inteirinho, para falar. Foi um desespero, né? E eu não sabia por que eu tinha esse problema, não sabia. Não sabia onde eu tinha isso. Muito, lá pelos 40 e poucos anos, 50 anos, foi que aí, estudando, falando sobre essas coisas da infância, dos traumas da infância, eu assim, agora eu descobri o que me aconteceu, por que eu tive tanta dificuldade. Caiu a ficha, e a partir dali, se já tinha liberou de vez, porque aí até com coragem de cantar em público. Aí foi muito engraçado, a primeira vez que eu cantei em público foi no centro, né? Lá no centro de apoio ao paciente com câncer do núcleo, né? Eu que era cantor de uma banda, ele era também engenheiro, era crônica de uma banda, para se apresentar lá na hora do almoço, para assim, fazer uma interação com os pacientes, né? E ele sabia que eu cantava na casa dele, com ele, no karaokê. E em público, ele chega assim, Adil, você vai cantar samba do Caetano Veloso, botou o microfone na minha mão. Foi um desespero. Desespero. Mas eu disfarcei bem e saí cantando. Alguma coisa acontece no meu coração. Né? Quando eu acabei de cantar, disse uma senhora da primeira fila, que voz linda. Eu disse, como assim, que voz linda? Foi a partir daí que eu comecei a tentar entender que história é essa, por que não é? E aí, depois dessa, aquilo começou comecei a querer entender por que eu tinha esse trauma, né? Então, muitos de nós têm alguns traumas, têm algumas dificuldades na vida, não sabem qual a razão, não sabem que lá na infância nós sofremos algum tipo de bullying, não só dentro de casa, às vezes na escola também, né? Ou na turminha de amigos da rua, né? Hoje não sei como é que é, não tem isso, né? Mas quando a gente era criança, a gente tinha a turminha da rua, que se juntava na rua para jogar bola, né? E muitas das vezes no próprio gestação, né? Sim, mãe, sim. quando rejeita, Sim, já começa lá dentro do ventre, sim, tem essa história toda. E isso impregna, lá dentro fica registrado e a pessoa não se lembra disso. O professor que me lembrava dessa história, era 40 e poucos anos, quase 50 anos, assim, que eu fui me tocar. Eu disse, olha só Jesus Cristo, né? Como é que pode? Né? Por que foi quando eu tive que cantar em público? Eu tinha 48 anos. 48 anos. Olha só, né?
Mas que bom que ele destravou. Destravou. Felicidade, gravou. Eu destravei. Vamos lá. Por isso, a encontramos nos mais diferentes patamares evolutivos, das classes sociais e intelectivas mais diferenciadas e até das mais variadas nacionalidades e credos religiosos. Então, a mediunidade não é só uma coisa de espírita, estão ligados? Não é só porque o cara é espírita que tem mediunidade. Não. Os católicos têm, os evangélicos lá, o povo lá de fora, os budistas, hinduístas, todo mundo, qualquer religião, não tem nada a ver. Não é coisa de pobre, não é coisa de pobre, é coisa de todo mundo, de todas as classes sociais. Independente de onde o indivíduo está colocado na sua existência, essas propriedades podem ser desenvolvidas desde que o indivíduo se dê a chance, né? Se dê a chance. Alguns não tiveram nem essa chance, já nasceram olhando e falando, né? Tem uns que já nascem desde criança, desde menino, já estão conversando com o espírito. É impressionante, né? E já desenvolve, daí vai para frente. Mas muitos, aos poucos, à medida que vão amadurecendo, é que então se interessam ou a coisa começa a aparecer, a aflorar, alguns ficam assustados, né? Alguns assustados aparecem nos centros espíritas, nas igrejas, porque estão tendo essas sensações, essas visões, e estão apavorados, não sabem o que é isso, acham que é algum castigo divino, que é alguma coisa do outro mundo, que eles falam sempre da coisa ruim do outro mundo, né? Que está ali incomodando ele e não sabe que é uma propriedade dele que apenas está aflorando e que ele precisa aprender a administrar. Ou seja, mediunidade é para todos nós e nós precisamos aprender a administrar porque ela é saudável, ela é uma propriedade do ser humano, do espírito. Então é coisa para todo mundo em qualquer lugar do universo. Mas só na Terra não, de todo o universo, né? Porque isso faz parte do que significa ser espírito, o que significa ser um filho de Deus. Aquele ser que recebe a energia divina e que passa para frente. Esse estar no meio, entre Deus e o próximo. Coisa maravilhosa quando você tem consciência que você está entre Deus e o próximo, que você se percebe como apenas um na multidão, né? E que você tem esse dever, essa capacidade e esse dever de fazer passar por você os seus dons, a sua beleza toda, né? Algumas pessoas vazam essa questão da mediunidade através dos dons que eles transformam isso em profissão ou em habilidades, certo? Aí tem habilidade para pintura, tem habilidade para escrever, tem habilidade para fazer aquilo. Alguns fazem isso a sua profissão, a sua maneira de viver, e outros têm dom para medicina e fazem essa canalização desse dom através da medicina e aí se transformam médicos maravilhosos, que não são médicos só para ficar rico, mas também médicos para ajudar mesmo, de fato, as pessoas nas suas necessidades. Então, em qualquer posição que nós estejamos dentro da sociedade, em qualquer ramo do trabalho que nós estivermos fazendo, sinta se aquilo ali não tem a ver com essa sua propriedade, com esse seu caminho de fazer o seu aprendizado na Terra através daquilo ali. Ou seja, está passando por você, então você é médium. E todos nós somos. Importante cuidar, né? Sim. Para não dar brecha para... Sim. Tem que dar cuidado e estar sintonizado com o alto sempre, né? Não vai sintonizar coisas estranhas. O que acontece? Como é que você sabe se você está sintonizado com o alto ou se você está sintonizado com as trevas? A sensação que essa passagem causa em você. Quando você está sintonizado com as coisas divinas, com as coisas de Deus, quando passa por você essa energia, essa coisa essa realização da mediunidade, ou seja, isso te dá um prazer, uma alegria de fazer. Você sente que está servindo, você sabe que está fazendo bem, você tem essa sensação. Quando é do outro lado da escuridão, quando passa por você, arrepia, dá um mal-estar, dá uma coisa que não agrada, fica estranho. Então, não, você está canalizando outras coisas que não sejam. Então, você precisa aprender a bloquear
esse acesso dos estranhos. Né? Você tem que dizer para isso, isso não me interessa. Esse tipo de passagem não é aqui comigo. Aqui o meu negócio é a luz. É a luz. Tá bom? Então vamos em frente. Vamos então conectar com Deus. Vamos fazer como deixar aqui essa luz adentro pelo nosso chakra coronário. Que adentre por todo o nosso ser, por todo o nosso corpo físico e espiritual, em todas as camadas, até essa aqui que vai lá 1 metro longe do nosso corpo físico, tudo isso aqui fica inundado da energia divina. E agora, como onde o meu pensamento vai, lá eu mando a minha energia, então eu vou levar o meu pensamento lá em casa. A minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, meus amigos, meus pais, meus irmãos, aonde eu quiser. Eu sei que eu tenho uma pessoa que está doente, está lá no hospital, tá bom? Levo o meu pensamento lá e me concentro nela e faço a oração que Jesus me ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Daqui a pouco tem o link para o estudo. 10 para 7. 10 para as 7 está visível lá, tá bom? Um grande abraço para todos e até a próxima.